Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos comentários da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, estaremos comentando aqui as perguntas de 558 até a pergunta de 584. Neste vídeo estaremos comentando o capítulo 10 da segunda parte do livro, né? A segunda parte, cujo o capítulo é do mundo espírita. E esse capítulo 10 tem como título Das Ocupações e Missões dos Espíritos. Sugerimos então que você pause o vídeo, faça a leitura dessas perguntas, faça as anotações e reflexões e depois venha para cá para que juntos nós possamos refletir um pouquinho sobre essa ideia de missão e sobre essas ideias de ocupações dos espíritos. Na certeza de que Deus é amor, vamos então estudar para que cada vez mais possamos compreender essa tarefa que nos é feito um convite diário, que é o amor. Bom, iniciando os nossos comentários, uma questão bastante interessante é que a gente reflita um pouquinho sobre essa ideia da missão. E uma questão que os espíritos superiores nos colocam é o seguinte: todos têm deveres a cumprir. Ou seja, não há nenhum ser que é criado para a inutilidade. Desde o simples ignorante até o sábio dos sábios, todos, sem exceção, possuem deveres a cumprir. Só que uma coisa muito interessante: esse dever a ser cumprido ele pode ser consciente ou não. Olha que interessante. A plantinha, ela vem, faz a fotossíntese dela, dá o fruto e tudo mais, mas falta a ela consciência, mas ela cumpre o dever. E o que eles nos explicam é que com os espíritos é a mesma coisa. Quando somos criados simples e ignorantes, agimos, temos os nossos deveres, mas muitas das vezes não consciente. E à medida em que nós vamos evoluindo e subindo as escalas, essa consciência, essa vontade vai se desenvolvendo e ampliando cada vez mais. Além disso, todos nós passamos por todas as escalas e obrigações. Começamos dos simples e ignorantes e vamos aos sábios sábios. Aos espíritos superiores, aqueles que atingiram a angelitude, né, o que nós chamamos de espíritos cristes, eles seriam o que nós chamamos dos braços direitos, né, os braços de Deus. São através deles que eles comunicam diretamente com Deus e agem através do universo. Olha que interessante isso, né? É o que a doutrina espírita nos explica, que seria essa angelitude, essa ideia, né, da máxima evolução. Então não existe essa ociosidade. Cada um recebe aquilo que tem capacidade de fazer, ou seja, quanto mais evoluído o espírito, maiores são as obrigações, maiores são as responsabilidades, cada um conforme a sua capacidade. Aí, isso é uma questão interessante, que grandes missões não são dadas a espíritos que ainda não possuem grande evolução moral, que não possuem muita consciência de si mesmos. Porém, isso não quer dizer que eles não tenham deveres. E isso é um ponto muito importante. Isso é uma questão que a gente deve refletir. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui o exemplo da Terra. Lá os espíritos primitivos que começaram a habitar a Terra lá nos mundos primitivos. Lá no Paleolítico, Neolítico. A gente vira e fala assim, gente, mas a comparação daqueles seres humanos com o de hoje é praticamente uma diferença muito grande. Sim, talvez ali a consciência por trás, na vontade, não estivesse tão desenvolvida. Talvez fosse ainda muito instintiva. Seriam seres que agiam por instinto, né? De reprodução, proteção, né? Abrigo, enfim. Um ponto muito importante. Eles foram necessários para povoar a Terra. Eles foram necessários para abrir espaços, para conquistar a natureza, para desenvolver as primeiras comunidades. Entendem? Todos eles, sem exceção, tiveram um dever e uma obrigação. A gente tem uma ideia de tentar visualizar as coisas num espaço de tempo muito pequeno, mas para nós é difícil. Agora imagina para a eternidade. O que é 80, 10, 100 mil anos? Nada. É literalmente nada, né? Pensar se quando a gente para refletir que a Terra levou 5, 6 milhões de anos para resfriar e ser formada, então assim, quando a gente começa a refletir um pouco sobre isso, a gente vê o quão ainda há o que trilhar e o quanto a nossa consciência ela se desenvolve, né? Ela se expande.
Quando criados, obramos por instinto do que por uma vontade expressa, conforme conversamos, né? Os espíritos então se ocupam conforme o grau de elevação de inferioridade que se acham, e as missões dos espíritos sempre têm como objetivo o bem. Isso é uma questão muito interessante. Então, todo espírito que recebe uma missão, toda missão é destinada ao bem. E o que é o bem? O progresso, a evolução, o encontro ao nosso caminho de volta ao nosso Pai, ao nosso Criador. A busca para tentar entendê-lo, a busca para amá-lo cada vez mais. Isso é uma questão muito interessante. Olha a pergunta de 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes competem executar? Ou seja, eles sempre sabem a missão, eles vêm para cá e sempre sabem a missão que eles têm que cumprir? Olha a resposta. Não. Muitos aqui são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Como diferenciar isso? Simples. O espírito muito evoluído tem consciência disso, sabe da importância, e outro, talvez não. Isso é uma questão muito interessante. Nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, olha que interessante. Nós talvez não sabemos nem o que nós estamos fazendo, mas estamos fazendo alguma coisa. Entendem isso? Somos missionários. De uma certa forma, caminhamos para o bem. O que, com essa vida que nos é confiada, com esse corpo que nos é confiado, viemos fazer é um bom questionamento. Quanto mais evoluído o espírito, ele vem para cá e tem uma ideia do que ele vem a fazer. Agora, nós que estamos no processo evolutivo, viemos para cá e ficamos com tantos questionamentos, né? Qual emprego eu vou pegar? Aonde eu vou morar? A gente fica com tanta coisa, né? Gente, o que eu vou fazer da minha vida? E no fim, as coisas acabam evoluindo a sociedade, evoluindo a família que nos foi confiada. Ou seja, se nós observarmos, esses questionamentos que nós temos, muitas das vezes são atrelados talvez à nossa falta de fé. Mas que quando nós olhamos para trás, ao término da nossa vida, nós observamos que nós caminhamos talvez para a evolução de uma família, de uma escola, de um grupo de pessoas. Ou seja, nós fizemos com que a Terra fosse um pouquinho melhor. Ok, próxima geração vem, um pouquinho melhor. Próxima geração vem, um pouquinho melhor. Talvez na outra a gente vem junto, a gente já pega essa melhora. Entendem? A reencarnação nos traz essas explicações, né? E olha a pergunta de 573. Em que consiste a missão dos espíritos que estão encarnados? Ele coloca: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as intuições, por meio de direitos e materiais, em melhorar as instituições, por meio de direitos e materiais. Ou seja, talvez um espírito venha com a missão de trazer uma tecnologia nova, entendem? De trazer um novo pensamento jurídico. Olha que interessante isso, né? As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Ou seja, cada um deles tem o seu papel, mas todos são importantíssimos. Se aquele que cultiva a terra não fizer corretamente, vai desencadear em toda uma série de problemas. Aquele que instrui, se não instruir, vai desencadear uma série de outros problemas. Aí eles continuam. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter uma utilidade. Olha que questão interessante. Nenhum ser humano, nenhum espírito é criado para inutilidade. Você que me ouve, eu que te falo, todos nós temos uma missão. Viemos para cá para fazer alguma coisa. E uma coisa que a gente tem que entender é que talvez não seja uma coisa, são vários pedacinhos, mas que o fim delas, conforme nós já discutimos aqui, é o quê? Promover o bem. Se você faz o bem, se você ajuda as pessoas, se você faz com que elas pensem de uma maneira diferente, caminhando para o bem, que você modifica o lar onde você atua, o trabalho onde você atua, consequentemente você está levando e promovendo o bem. E em passos pequenininhos naquilo que nos é possível fazer, estamos ajudando para o progresso. E uma questão que nós devemos tomar muito cuidado é justamente com a estagnação e a ociosidade. Pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos sim ficar parados, nós podemos sim receber influências para fica quieto, não evolui não faz o bem não. Sabe aquela voz da preguiça? Sabe aquela voz de que ninguém vai te ouvir mesmo? Ninguém vai te priorizar mesmo?
são influenciações, conforme nós discutimos em vídeos anteriores, e que nós, pelo nosso livre-arbítrio, podemos ouvir ou não elas, dar bola ou não. E o que os espíritos superiores nos explicam através dessas respostas é que nós devemos, ao máximo que pudermos, ouvirmos a voz do bem, aquela que promove progresso. E muitas das vezes ela vai nos exigir esforço, trabalho, dedicação, disciplina. Olha a pergunta de 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que essa palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? O Allan Kardec questionou assim: olha, a missão, falar que um espírito é missionário, seria uma ideia de algo grandioso. Porque assim, ó, as ocupações comuns mais nos parecem deveres. Olha, é um dever nosso do que uma missão. Então, como que a gente identifica um ser humano que veio com uma missão? Ele fala, pelas grandes coisas que ele opera, pelos progressos a cuja realização conduz com seus semelhantes. Então, o que ele nos quis diferenciar aqui? Ok, tem aqueles que agem ali maquinalmente, que cumprem seus deveres, beleza. Ok. Agora, e o missionário? Porque, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, nós que estamos amando, fazendo bem, ajudando uns aos outros, isso é dever. Estamos fazendo o nosso dever. E o que seria um missionário? É aquele que muda a situação, que muda a perspectiva, que traz grandes obras, que traz ali grandes inovações. É isso que eles nos colocam. Olha a pergunta de 576, né, em sequência. Foram predestinados a isso antes de nascerem? Os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Olha a resposta. Algumas vezes, assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhe desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devem executar-lhe os desígnios. Olha que interessante essa resposta. Então, esses seres, na maioria das vezes, sabem o que eles vieram fazer? Não. Mas a vida se organiza de tal forma que eles cumpram aquilo. Olha que interessante, quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimiam um vago objetivo. Olha, eu tenho o objetivo de fazer isso. E aí, a vida vai se organizando. Interessante isso. Aí você vem fazer, mas baixando a terra, mas por que ele esqueceria? Provavelmente é um espírito, nesse caso, igual nós refletimos, que está também em provação, está em evolução. Porque se ele soubesse o que ele tem que fazer, lembra que é a influenciação do livre-arbítrio? Então, se ele já for um espírito depurado, já for um espírito que já está muito evoluído, faz sentido realmente ele saber de tudo. Porque ele já é moral, ele já é justo, ele já tem as qualidades e as virtudes, ele conquistou isso. Agora, se as bases ainda não estão bem formadas, talvez ele mesmo peça para que ele não saiba, mas que ele tenha pistas, para que ele coloque então sua fé, sua perseverança, sua constância, sua disciplina em jogo, para que ele sirva de exemplo aqui na Terra, um mundo de provas e expiações. Interessante pensar assim, não? Olha a pergunta de 567, que é a sequência. Quando o homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido uma missão não prevista? Ou seja, quando alguém faz alguma coisa que é de grande impacto, sempre foi predestinado aquilo ou pode ser não previsto? Olha a resposta. Nem tudo que o homem faz resulta de uma missão a que tenha sido predestinado. A miudadas vezes é instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e a digere
dirige, perdão, na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante. Lembra aquele que está desencarnado, né? No estado de transição ali, né? Entre uma encarnação e outra, errante. Entendendo-se os dois acerca de execução. Olha que interessante isso. Então, muitas das vezes, quando é chegada a hora para que novas tecnologias venham, para que novas descobertas venham, os espíritos superiores falam: quem é o melhor instrumento? Se eu quero trazer uma nova música, vou procurar dentre os musicistas quem tem sendo o melhor instrumento. E o que é ser o melhor instrumento? É aquele que lapida os seus talentos. É aquele que trabalha com disciplina, com fervor e com abnegação. Porque tem alguns que realmente são talentosíssimos. O talento ali é disparado, mas não há disciplina e, pior, não há ali o sentimento de doação ou o sentimento de fazer o bem. Entendem? Difícil, complicado. Então os espíritos superiores, eles vão justamente procurar ali instrumentos dignos. Isso é uma questão muito interessante. E uma questão que os espíritos superiores nos colocam é: e se eu falhar numa missão? Vim predestinado a fazer alguma coisa, eu falhei. Eles falam: não tem problema, reencarna e continua de onde parou. Sim, continua de onde parou. Não na questão física, mas se a sua missão era publicar tal coisa e não publicou, irá então publicar. Se a sua missão era ajudar um grupo de estudantes numa escola, não cumpriu? Tranquilo. Próxima encarnação você volta e continua de onde parou. Então, olha que interessante isso. Nós sempre teremos que progredir e sempre teremos que cumprir as nossas tarefas. Não tem como fornecermos uma tarefa muito grande para aquele que não consegue fazer as pequenas tarefas, né? Olha a pergunta de 582, né? Pode-se considerar como missão a paternidade? Olha que resposta interessante. É, sem contestação, possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandiosíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Lembra? Toda missão é o caminho do bem, é destinada ao caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele, né, ou seja, à criança, uma organização débil e delicada que torna propício a todas as impressões para a educação. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, ou seja, mais cuidam das árvores do jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Ou seja, procuram demais no meio material, demais no externo e esquecem de formar a criança, esquecem de educá-la. Aí ele continua: se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Aí talvez você que é pai já tá com uma perguntinha que seja sequência, que eu vou ler. Olha a pergunta de 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? Então, esse querendo ou não, quem é pai e mãe, quando lê a pergunta, a paternidade é uma missão? É uma missão. E se não cumprir, culpa dos pais. Já fica meio assim, já vem direto na pergunta, mas e os pais que cuidaram muito bem dos filhos, mas mesmo assim eles vão pro caminho do mal? É a pergunta em sequência. Olha a resposta. Não. Que ele perguntou, né, são responsáveis os pais nesse caso, quando os pais fizeram tudo o que podiam, mas o filho caminhou pro mal? Ele falou, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior é o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do caminho, do mau caminho. Aí ele faz uma subpergunta.
Se o filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos dos pais, tiram esses daí algum proveito? O Allan Kardec fez uma pergunta muito interessante. E o filho que se desenvolve sozinho, os pais dão péssimos exemplos, não ajudaram, negligenciaram, mas o filho virou um bom homem, virou um bom ser humano. E aí? Os pais tiram algum proveito? Olha a resposta. Deus é justo. Olha que questão interessante. Como assim Deus é justo? A cada um aquilo que se faz. Se esse ser, esse filho, se desenvolveu por conta própria, através de outros pais e de outras mães que não sejam pai e mãe biológica, haverá justiça. Ou seja, esses pais não colherão frutos que eles não plantaram. Esse filho que abraçou outras mães e outros pais, que não necessariamente os de sangue, colherá os seus frutos por se tornar um bom homem. Ou seja, pais ruins não necessariamente levam a filhos ruins. Assim como também pais excelentes não necessariamente levam a filhos excelentes. Tem tudo uma questão de livre-arbítrio, tudo uma questão de justiça nessa situação. É nesse momento que, então, quando a gente reflete sobre essas questões nas missões dos espíritos, nós observamos que as missões são dadas conforme o grau de cada um. E uma questão que a gente deve entender é o seguinte, mas João Vitor, até por exemplo, aquele ser humano que é extremamente ambicioso, aquele ser humano que só pensa em desenvolvimento, até ele tem uma missão? Até ele tem uma missão, vocês acreditam? A missão dele, por exemplo, é do progresso, de construir grandes coisas. Ah, mas ele vai morrer. E aí não adiantou nada. Opa, lógico que adiantou. Essas grandes obras ficaram na terra. Serão aproveitadas por próximas pessoas que virão aí. Entendem? Um ser humano, por exemplo, isso é muito comum, observem isso. Um ser humano que acumula muito dinheiro, né? E acumula e talvez ele não faça o bem. Mas os seus filhos que herdam fazem. Os seus netos que herdam fazem. Entendem? Ou seja, uma coisa que nós devemos entender é que o ser humano também que é ambicioso, ou seja, que tem muito contato com a matéria, ele tem também ali a sua missão que é do desenvolvimento material. Aí vem aquela questão. Ah, João Vitor, então você está falando para mim que se eu tenho então essa tensão, né, tá tudo certo, porque eu vim para cá com essa missão, então minha consciência deve ficar tranquila. Não, não, não. O que nós vemos? Espíritos cada vez mais evoluídos têm consciência do que fazem. São instrumentos que agem por vontade e consciência. Quanto menos evoluídos formos, mais impulsivos agimos e sem consciência. Observe que essas pessoas que são muito impulsivas, que são muito materialistas, muitas vezes não têm consciência. E grandes dores vêm, causadas principalmente por conta dessa inconsciência. Mas a dor vem para expandir a consciência e mostrar que essas construções sem fins úteis não adiantam de nada. Nós, que chegamos num patamar, que temos essa consciência, que temos já esse entendimento, convém a nós fazermos novos caminhos e novas construções. Assim sendo, eu convido a você a pensar um pouquinho. Qual a sua missão? Você veio para cá para quê? Por que será que você está tendo contato com essas discussões? Por que será que eu estou falando isso para vocês? Convém a cada um de nós fazermos uma autoanálise. Porque como nós vimos nas perguntas e nas respostas, a vida encaminha. Lembra da lei da necessidade? Cada um atrai aquilo que é necessário para a sua evolução. Assim sendo, por que atraímos isso? Por que estamos aqui agora, neste momento, refletindo sobre essas questões? Toda missão caminha para o bem. Temos cumprido a nossa missão em suma? Porque, de novo, não é pensarmos em questões grandiosas, a nossa grande obra é o quê? Fazer o bem. Promover o progresso. Temos feito isso? Ou estamos estagnados? Esse capítulo nos convida justamente a fazer essa reflexão. E eu compartilho ela com vocês. E eu espero que juntos possamos refletir. Se não estivermos fazendo, lembremos da frase de Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, iniciemos a nossa missão do bem e da fraternidade e do amor.
Um beijo no seu coração. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.